Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços reforça a cooperação com instituições subregionais. Hoje o Presidente recebeu em audiência o representante residente da UEMOA na Guiné-Bissau, Brahima Camara e Mohamed Hassan. Abordaram várias questões relacionadas com as duas instituições. O setor privado guineense reforça as relações de cooperação com as instituições subregionais. O presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços recebeu em audiência o representante residente da UEMOA no país. Brahima Camara e Mohamed Hassan abordaram várias questões relacionadas com a identificação das oportunidades de negócios e também das potencialidades que a integração da Guiné-Bissau oferece para os países da UEMOA. Accrédité en Guinée-Bissau en tant que représentant résident de l'UEMOA. Fui acreditado recentemente na Guiné-Bissau como representante residente da UEMOA, portanto é normal quando alguém chega a uma casa cumprimentar os responsáveis. O primeiro responsável dessa casa na Guiné-Bissau é o presidente. É por isso que viemos visitá-lo, falar e conhecer sobretudo o programa que a UEMOA tem com o setor privado. Este é o objetivo da minha visita à casa do setor privado. La raison essentielle de mon arrivée à la Chambre de commerce. Representa uma prova clara de confiança das autoridades nacionais e internacionais na Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, enquanto o representante do setor privado nacional. Foi uma visita que nos honra bastante, é uma visita no quadro de aproximar das relações, na identificação das oportunidades que a UEMOA oferece à Guiné-Bissau enquanto país membro, através do setor privado, porque na verdade nunca o setor privado da Guiné-Bissau soube aproveitar das potencialidades e as oportunidades que a nossa integração através do UEMOA oferece. O setor privado está a apostar no reforço da capacidade dos seus associados e preparar para concorrer aos fundos existentes nas instituições subregionais. O Ministério da Energia e Indústria, em parceria com a Autoridade Regional de Eletricidade da CDAO, promove ateliê sobre a regulamentação no setor da eletricidade no espaço comunitário. A abertura dos trabalhos foi presidido pelo Ministro da Energia e Indústria, Florentino Mendes Pereira. O setor de eletricidade que iniciou hoje e que juntou técnicos de várias instituições nacionais e subregionais visa sensibilizar a todos os atores envolvidos sobre a pertinência da regulação numa altura em que está em curso a reforma no setor energético. Espero poder fazer os atores nacionais compreenderem a razão de existência de um órgão específico de regulação do setor da eletricidade e de identificarem a necessidade de harmonizar os procedimentos de regulação nacional com os dos restantes Estados-membros da sub-região da CDAO. Ainda no quadro da referida diretiva, e a Guiné-Bissau sendo um país abrangido por esta disposição comunitária, tem apenas 2 meses para elaborar e fazer adotar a lei relativa ao exercício da atividade no setor da eletricidade, de acordo com os estatutos da entidade reguladora nacional. Este espaço temporal constitui um desafio sério que nos é colocado com vista a testar a nossa capacidade de assumir tais responsabilidades. Por isso, deixo aqui a promessa de mobilizar os esforços sem precedentes, de forma a corresponder às expectativas, quer da REC, quer do Conselho dos Ministros da Energia dos Estados-membros da CDAO. A deteriorização da eletricidade nos últimos anos suscitou a proliferação dos operadores independentes, utilizando neste sentido infraestruturas inadequadas, fixando tarifas alheias, o que agrava a situação dos consumidores. Este e outros fatores aconselham no sentido da adoção o mais breve possível de um regime jurídico que regule de forma clara o exercício das atividades ligadas à eletricidade e consequente criação do órgão nacional de regulação deste setor, tão indispensável para o relançamento do nosso tecido económico.
Ainda esperam que os resultados deste ateliê sejam um êxito e que a ferramenta jurídico-legal venha a ser um sustento no setor energético. O governo da Guiné-Bissau, através do Ministério dos Recursos Naturais, em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está a levar a cabo um ateliê de análise aos principais estrangulamentos no sector da água, higiene e saneamento. Este ateliê assinala o início da finalização das políticas nacionais de água, saneamento e higiene desenvolvidas em conformidade com o Plano Estratégico e Operacional do Governo e a Visão 2025 em harmonia com as novas metas dos Objetivos de Desenvolvimento. Durante 4 dias, mais de meia centena de participantes irão proceder a uma avaliação e análise das possibilidades de maximização dos recursos sectoriais que possam permitir alcançar os resultados mais sustentáveis e equitativos, bem como a recolha de elementos para a atualização do quadro jurídico-legal do setor. No setor da água e saneamento, avaliarmos, projetarmos e pormos em dia os essenciais documentos que temos, não documentos de política e documentos legais. Nós queremos, o que nós temos em termos de equipamentos, em termos de cobertura nominal, seja traduzida em fatos, na realidade. Para que possamos ir hoje nas regiões e dizer que sim, a cobertura é esta. E a infraestrutura que está lá funciona. Há água, há latrinas, as tabancas que foram declaradas ODF funcionam. As pessoas não voltaram aos hábitos anteriores. Segundo o representante adjunto da UNICEF, a análise aos principais estrangulamentos do setor da água, do saneamento e da higiene terá o apoio de técnicos especializados da sede mundial da UNICEF em Nova Iorque. Os resultados da análise do ateliê serão incluídos na legislação atual em matéria de água, higiene e saneamento e serão medidas que concorrem para o aumento da eficácia, da sustentabilidade e da equidade no setor. O país tendo atingido essa meta de água, portanto, para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mostra que o país está no bom caminho. Portanto, agora é preciso trabalhar um pouco mais para rever a política que neste momento está em curso, com uma equipa de consultores que nós, UNICEF, estamos a apoiar o Governo para desenvolver nos próximos meses. Portanto, pensamos que após a elaboração da política, a revisão clara da política, nós iremos ter os elementos básicos para aprofundar ainda mais e reforçar a capacidade do Governo nessa área da água e saneamento. Pelo que dentro do programa do Governo atual, portanto, o Plano Estratégico Operacional Visão 2025, portanto, Terra Arranca, nós pensamos que é o momento ideal para também tentar alavancar mais recursos para a Guiné-Bissau nesta área-chave que é a água e saneamento. Com esta iniciativa, o Governo da Guiné-Bissau e os parceiros darão mais um passo significativo em relação às políticas relacionadas com o abastecimento de água potável e saneamento adequado no país. A população de Lugajol, no sector de Boé, enfrenta grandes dificuldades no que diz respeito ao acesso à água. A lagoa, cuja água era utilizada para os trabalhos domésticos, ficou praticamente seca, fato agravado pela situação do poço, que corre risco de ficar sem água devido à pressão demográfica. Mais pormenores com o jornalista João Pamendes. Lagoa utilizada por toda a população de Lugajol para trabalhos domésticos. Mas, entretanto, hoje estamos no mês de abril e a pressão da época seca fez com que a lagoa ficou seca e já não é possível tirar a água para prosseguir com os trabalhos domésticos que aqui, ou seja, a água era aqui tirada para realizar os trabalhos domésticos, lavar a louça, lavar a roupa, etc. Entretanto, a pressão toda veio para este poço, que é como que a mãe da água da localidade de Lugajol. E é nessas condições que toda a população vem procurar a água mesmo para o consumo. Entretanto, a pressão fez com que a água diminuísse em grande quantidade e a maior preocupação da população agora é quando este poço ficar, seja sem água, onde é que vão encontrar água? Qual vai ser a alternativa? E também numa altura em que fala-se das medidas preventivas contra doenças como, por exemplo, ébola e cólera, a população de Lugajol não tem outra opção. Segundo o ex-combatente aqui presente, às vezes procura-se alguma quantidade de lixívia para desinfetar essa água, produto que neste momento está a escassear-se nesta localidade. E aqui temos um dos habitantes com quem vamos falar sobre a situação deste poço. Que dificuldades que você enfrenta na maneira de Ocheago nessa fonte? Bom,
dificuldade que não há ali na Lugajol, no lado de Iago. Só para não pedir a vossa camarada jornalista que vem, para você cantar no recado, para ajudar no fonte de cacau de Cataiago, porque é cauli, se mais um bocado, e na seco, só para não obrigar, rianta jovens ali e aumenta a fundura. Fica assim no canal de Iago. Por favor, faz força para ajudar no Iago. Uma ajuda necessária e, sobretudo, urgente a favor destes concidadãos que, na ausência de alternativas, bebem a água nessas condições. E para que não continue a consumir água em péssimas condições, que acabou de ver, a população de Lugajol, sector de Boé, lançou apelo ao governo e organizações não governamentais. A população de Beli sugere pelo menos um poço alternativo ou abastecimento de água através do sistema solar. A população de Boé, concretamente de Lugajol, bebe esta água não por gosto, obviamente, mas porque não tem outra alternativa. Daí o grito de socorro. Vou ajudar no que continua Lugajol. E aqui fica o apelo da população de Lugajol em relação à água que está a escassear-se neste momento. A lagoa ficou seca e o poço também está em percurso para ficar sem água. E os painéis solares podiam ser inspiradores para garantir o fornecimento de água à população do berço do estado da Guiné-Bissau, Boé. Com imagens de Regalino Gomes, João Pamendas, na mãe de água, digamos o poço, o único de Boé. Ainda no sector de Boé, mas já em Beli, a qualidade da água é diferente pela positiva, graças aos painéis solares instalados no centro de saúde local. A população tem usufruído a torneira do centro de saúde para ter acesso à água potável. É graças a estes painéis solares que a população de Beli consegue uma qualidade aceitável da água, que faz mesmo alguns habitantes a percorrerem vários quilómetros para aceder a este líquido indispensável à vida neste centro de saúde, onde o enfermeiro Domingos Nhaga falou de principais casos em Beli. Casos mais frequentes que não está de para aquele sempre e casos infecciosos nas mulheres. E aquele é o caso mais frequente que a minha olha e paludismo nas crianças. E raro um bocado na gestante é difícil, quer ser prenhadas. É difícil na prenhada, mas bem mais frequente nas crianças. Esses casos que não mata de para aquele. Mas só que, pronto, medicamento para fazer aquele tratamento infeccioso ali, um bocado está tornando difícil. Se bem tem aquele caso complicado, não está, acaba por vir sempre pagável. Mas se é simples, leucoreias, quer dizer, mulher na bolha qualquer sinais de infecção, não está a combater através de alguns medicamentos que não tem. Uma das dificuldades enfrentadas pelo Centro de Saúde de Beli é a evacuação de pacientes para Gabu, sobretudo no que concerne ao combustível para a ambulância. Dificuldade não está de para aquele, em princípio, e que não tem paciente próprio não esteve igual. A população local sempre está apresentando pobreza, nível de pobreza, pessoa própria. Alguém tem paciente ali, para vaguar para aquilo e luta grande. Para convencer o dono, para tentar explicar de forma como eu pude convencê-lo, para poder levar o paciente para o hospital mais grande para dar o melhor seguimento. Nível de pobreza, a primeira coisa que está apresentado, maneira de testeza ambulância e gasolina. Gasolina, bom, nesse momento, para mim entender como é um bocado barato em relação a gasóleo. Mas, para deslocar o paciente ali para Gabo, e mais ou menos, a ambulância está a consumir 40 litros, ida e volta. Nós estamos a distância de 84 km da cidade de Gabo. No caso de gestante, é mim tem parte que está lá. É mim que está responsabilizado de coisa lá. A nós, se não tem algum fundo, não está a tirar. Não testa karma, que tempo emita reembolsa. Beli conta com 2 técnicos do curso geral da enfermagem. O governador da região de Gabo procedeu na terça-feira ao lançamento da primeira pedra para a construção do mercado de Beli. A população manifestou-se satisfeita e disponível a colaborar para a concretização da obra. Está assim lançada pelo governador da região de Gabu, Mamadou Boy Diallo, a primeira pedra para a construção do mercado em Beli. O gesto foi elogiado pela população, que disse ter começado a sentir a atenção das autoridades. O que é que não falar dos responsáveis, governantes?
Para Deus dizer na tranquilidade, o governo chega a esse fim. Para ir feriado. Nós, como verdade, se tranquilidade tem no país, o governo ali e não pode levar no para desenvolvimento. Em Cotoride. Que não na pidi? Kala ko Allah andi. Que Deus se sibi kuma? Neɗɗo moƴƴo. Bon alguém. Moƴƴinowo nokku. Para kaw. Yo Allah okku en on. Para Deus dano kila. Enen noon en andi Allah okki en on ɗo. No sibi kuma verdade kila Deus dano jeel. Ɗum woni o musidɗo meɗen. O governador da região de Gabu disse que não podia ficar perante a inércia e o conformismo de vários anos sobre a ausência do mercado no setor de boé. Daí o lançamento da primeira pedra para a construção do mercado em Mbele. A razão fundamental é essa, porque de facto a nós não chega ali, portanto, não anda tudo esse setor, não constata de facto como e que tem mercado para populares. Como aquilo é uma coisa que pode admitido. Então, nós reunimos com gente falando como de facto, dos prioridades que tem mercado, porque ele tem esses produtos e ele tem carro de vender. E manga de bias que ele está original, para ele levar coisas para Guiné-Conakry. Então, nós falamos, bom, a nós, enquanto governador, não há jogo que não pode fazer, mas não pedir colaboração e participação da população. Então, onde é que não tive regras de jogo, eles ainda participam com parte, nomeadamente de pedras, cascalho, cibes. Então, nós arranjamos aqui outros materiais, que é do zinco, o cimento, reia, etc. Portanto, ontem não consegui bem, com 20 sacos de cimento, hoje não chega um carada, portanto, de 20 toneladas de reia, porque reia é uma coisa extremamente difícil e legal, e não arrancar o trabalho, pensa como se ajuda antes de início de chuva, esse mercado nascer uma realidade. O funcionamento do mercado no setor de boé irá reduzir a necessidade das compras da população local na vizinha Guiné-Conakry e retenção de produtos locais em Mbele, com isenção de cobranças por parte das delegacias regionais do comércio e das alfândegas, pelo menos nos primeiros 3 a 6 meses do funcionamento e da consolidação do mercado. A população de Boé está parcialmente livre da escuridão absoluta de mais de 40 anos devido à iluminação solar garantida pelo governo liderado por Domingos Simões Pereira. A população de Boé agradeceu a iniciativa do governo e desejou que tudo continue a progredir. À semelhança de várias localidades do território nacional, o setor de Boé conta com energia solar. Já à noite, as vantagens desta iluminação solar parecem mais evidentes. E aqui temos alguns jovens que estão a desfrutar desta iluminação que nunca tiveram antes e que, entretanto, estão a ter com a governação liderada pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Meu irmão, como é que está? Como é que você sente que é a luz que bota negócio? Alguém fica feliz que é a iluminação. Não, eu pensava próprio na chica de telina na outra banca. Portanto, mané que bota na luz e está permitindo você fazer mangas coisas que era possível, né? A mim próprio, de na caminho, li com kirsi, um pedido em kirsi lineco, mas nunca passei para el lado assim de noite, em 14, para ver de socorro. A iluminação que nós ali sim, é alegria grande para nós, porque nunca ia condicionar boa. Só através desse governo que faz esse sucesso ali, então aí ficando bem. Não contente não olha como Guiné de ontem, com Guiné de hoje. E tem a diferença. Então, para eu ajudar, para essa bondade mais aumenta. O setor de Boé conta com a energia solar. Entretanto, uma cidadã alemã que trabalha em Boé no domínio do ambiente sugere que, à semelhança da energia solar, se pense na garantia de água de boa qualidade à população. Esta ambientalista considera que a água devia merecer maior prioridade antes da iluminação. Uma amiga com quem vamos trabalhar, que é a senhora Catarina, que é uma cidadã alemã, que está a trabalhar aqui no domínio do ambiente. Olá, Catarina. Olá. Como está? Tudo bem, obrigada. Como é que se sente com esta iluminação que Boé tem agora? Pois, para mim não é uma diferença grande, porque aqui, na minha opinião, não é tão importante. Há coisas um pouco mais importantes, como a água, por exemplo. A água agora, neste momento, é um problema grande aqui em Mbele. E a iluminação durante a noite, pois aqui não é tão importante como a água, por exemplo, ou outras coisas. Portanto, gostaria que houvesse também a intervenção do governo também no domínio da água, que é uma dificuldade aqui no setor de Boé. Acho que é muito mais importante se o desenvolvimento tem de começar com a água aqui.
Se calhar por ser uma pessoa que trabalha no domínio do ambiente, tem esta sensibilidade mais para a água, né? Pode ser, não sei. Acho que não sobre a sensibilidade, mas sobre pensando sobre isso. Sim. É bom pensar na água. Sim, sim. Isso. Contudo, também é importante ter esta iluminação, tem um certo ponto. Acho que aqui, a sério, acho que não é tão importante. Acho que é muito mais importante que as pessoas têm uma educação e têm água, coisas de comer. Sim. Muito obrigado. E aqui está a opinião desta amiga que está a trabalhar aqui, uma cidadã germana, que está a trabalhar aqui no setor de Boé, no domínio do ambiente. E quizá por esta sensibilidade ambiental, acha que a água é mais importante do que a iluminação, apesar dos seus impactos com a claridade que aqui se vive em Bele. Com imagens de Regalino Gomes. A Universidade Lusófona da Guiné beneficiou hoje de um lote de livros doado pela Embaixada da China na Guiné-Bissau. Esta doação representa o reforço da cooperação entre os dois povos no domínio da educação. O donativo testemunha o início da promoção e divulgação da língua chinesa na Universidade Lusófona da Guiné. Testemunha o interesse que o governo da República Popular da China tem, porque a disponibilização desses materiais vem reforçar e consolidar os laços de amizade. Portanto, os materiais ora doados vão ser utilizados devidamente, isto é, de acordo com o objetivo a que se destina. Para o embaixador da China na Guiné-Bissau, este ato representa a união dos laços de amizade e fortalecimento do intercâmbio educacional. Eu acho que tudo isso nos permite fortalecer o maior conhecimento a nível popular. Os livros podem estar escritos em chinês, mas isso é um argumento que nos permite, que nos promove, né? Que nos encoraja a acelerar. O material doado vai servir sobretudo para a construção do estereótipo e preconceito, segundo o assessor científico, promovendo o reencontro dos estudantes com a cultura milenar. É sabido que a China é uma economia emergente, logo há um interesse, obviamente, por parte dos próprios alunos em querer saber mais sobre o país. Por isso isto é uma oportunidade única que os alunos têm neste momento para investigar e querer saber mais. Eu espero curiosidade. Acho que os caracteres chineses à partida despoletam alguma curiosidade. O que é que significa? O que é que isto quer dizer? Esta é a primeira vez que a Universidade recebeu especificamente no seu centro de documentação um lote de livros que será dedicado única e exclusivamente à língua chinesa. O Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA, junto dos parceiros multissectoriais, aprovou o seu terceiro Plano Nacional de Luta contra a SIDA, um plano traçado num horizonte de 2015 a 2020. Por um período de 2 dias, esteve no setor da saúde pública parceiros multissectoriais e a sociedade civil guineense e estiveram reunidos naquilo que é o ateliê de validação do terceiro Plano Estratégico Nacional de Luta contra o SIDA. Segundo os dados do último inquérito aos indicadores múltiplos da Guiné-Bissau, o MIC5, existem ainda grandes desafios em relação ao VIH-Sida, nomeadamente em relação ao nível de conhecimento da doença, aos comportamentos sexuais de risco e à elevada percentagem de jovens sexualmente ativos que desconhecem os seus estados serológicos. Tudo isso sem esquecer também a alta taxa de estigma e discriminação que continua em relação às pessoas portadoras de VIH. É hora de renovarmos os nossos compromissos de trabalho com os nossos parceiros guineenses e começarmos a pensar na visão de uma geração livre de SIDA.
Um plano de orientação que conta com 4 eixos a saber. É-vos apresentado o Plano Estratégico Nacional Revisto, articulado em torno de 4 eixos estratégicos: a prevenção, o tratamento, a mitigação do impacto e a governação. O plano atual apresenta metas ambiciosas, à altura do perfil epidemiológico, alinhados às principais orientações nacionais e internacionais, com o propósito único de traduzir a visão do governo e permitir a Guiné-Bissau eliminar o SIDA. Num horizonte temporal para um período do ano 2015-2020, o governo compromete para fazer face a esta doença. Trata-se, portanto, de um exercício que representa uma verdadeira oportunidade de reforçar os propósitos e a ambição da resposta nacional em matéria de combate à epidemia na linha da visão da ONU-SIDA. Uma visão espelhada no documento objeto deste ateliê, como já dissemos, e no qual o país compromete-se a alcançar até 2020 o princípio dos 90, 90 e 90. Ou seja, 90% das pessoas que vivem com VIH estimadas são testadas, 90% das pessoas testadas são tratadas e 90% das pessoas tratadas apresentam carga viral indetectável, tendo subjacente a estes resultados uma liderança forte, a boa governação, a descentralização, a apropriação nacional, o financiamento para a resposta nacional, assim como o dever de prestar contas. Posto a aprovação do terceiro plano estratégico nacional de luta contra o SIDA, agora resta toda a nossa comunidade uma conjugação de esforço na chamada atenção na mudança de mentalidade e de comportamento. No quadro da Organização para o Aproveitamento da Bacia do Rio Gâmbia, o país acolherá no próximo dia 13 de maio deste ano uma reunião com os parceiros. O encontro visa a mobilização de fundos para a construção de uma barragem em Camposa, na região de Bafatá, no segundo semestre do ano 2017-2018. O país vai beneficiar de 36 megawatts de energia hidroelétrica. Esta foi uma conferência de imprensa conjunta composta pelo Ministro dos Recursos Naturais e da Agricultura e do Secretário Executivo da Organização para o Aproveitamento da Bacia do Rio Gâmbia, OMVG. A conferência serviu para fazer ponto da situação de evolução dos trabalhos já feitos para a instalação da barragem hidrográfica. Está previsto para 31 de maio deste ano a entrada em funcionamento de uma turbina. Uma turbina e as restantes turbinas vão entrar em funcionamento corrente do mês de julho e agosto de 2015. Quer dizer, até 31 de agosto de 2015, os 240 megawatts serão produzidos pela barragem de Caleta, 946 gigawatt-hora. Quanto à barragem de Sambangalô, calendário que nós fizemos, é aprovado pelo Conselho de Ministros e conjunto de doadores, vai permitir o arranque da construção dessa barragem em novembro, dezembro deste ano. Desta conferência, os citados do Pelouro da Agricultura e dos Recursos Naturais demonstraram a utilidade da barragem para o futuro. A utilização da energia que se irá produzir para a transformação e conservação dos produtos agrícolas e não só, porque também a componente, a vertente aquacultura. Portanto, para nós o projeto representa um marco significativo naquilo que nós pretendemos, que é lançar um vasto programa de mecanização agrícola. Se Deus quiser, no dia 13 de maio, conseguirmos ir à mesa redonda aqui na República da Guiné-Bissau, mobilizando os nossos parceiros, termos financiamento para a construção da barragem hidroelétrica de Camposa, será uma revolução a nível da agricultura e a nível da própria indústria. Sublinhou aqui o Ministro da Agricultura. Se tudo correr bem como previsto, os melhores dias virão. Muito obrigada e continuação de uma boa noite.